Fala galera, hoje o troco do pão vai ser pra gente jogar um pouquinho de Tekken Go Fight 2002 e enquanto a gente joga a gente vai falar aqui um pouquinho sobre ciência. Estou com um convidado aqui muito especial, meu amigo Felipe Santos, sociólogo e futuro historiador, para dar uma palhinha aqui pra gente sobre a ciência, como a ciência é produzida, para que serve, o que que ela é, como se faz e etc. Felipe, fala alguma coisa aí pra nós. Felipe é profissional em Tekken Go Fight E também, aí? ele vai mostrar suas habilidades aqui pra Não, gente. não sou É, pro Felipe, play não. É é casual pro só. play, pro play. Ah, E aí, vamos Felipe, lá. como é que é a sua vida de cientista? Cara, não, cientista eu não sou mais. De pesquisador, né? Só de divulgador e educador. Eu e tu, a gente já compartilhou uma vida aí de pesquisador, né? A gente sabe como é que é, principalmente de pesquisador de ciências humanas. É um lascado na fila do pão, né? É, Pela questão da visão utilitarista que tem de ciências humanas, né? Tipo, vai servir pra quê essa porra aí? Mas não é bem assim, não. aham, vou ter que botar uns pinos nos teus palavrão, mas tudo bem. Põe só porra, tu corta o rá. É, pra quem tá perdido na conversa, eu e o Felipe, a gente estudou junto, a gente se formou junto, e a gente tipo, fez um trabalho de pesquisa juntos também, né? Que ainda está em produção. Daqui a pouco vai sair esse artigo aí, né, Felipe? É, não, a pesquisa foi terminada, é só o artigo, né, que falta. É a produção, né? A produção que falta desenvolver para ser publicado. Mas ela Hum. vai sair logo mais. Aí. Quando for publicado, eu aviso aí nas nossas redes sociais que não existe ainda. Mas aí vamos falar um pouquinho sobre a ciência, então, Felipe. O que é a ciência? Bora. O que a gente pode falar sobre a ciência? A ciência, ela assim, vamos fazer que nem o Cortella, né? Ciência do latim scientia. Ela, na verdade, é isso mesmo, é uma palavra advinda do latim, ela significa conhecimento, né? Ou melhor, tomada de conhecimento. Então, por isso que a gente utiliza Uhum, a expressão tomar consciência, tomar ciência de alguma coisa, né? E em grego, ela, se eu não me engano, ela significa episteme, né? sim. E isso é isso é a etimologia da palavra. Na aplicação filosófica de ciência, o Aristóteles já definiu como conhecimento demonstrado, né? Uhum, Então, já rolou um spoiler aí de que a ciência ela é filha da filosofia, né? isso. Então é isso. É a tomada de conhecimento demonstrado. Ciência e filosofia são duas coisas diferentes, no caso, né? Não, na verdade, a ciência esteve contida na filosofia, está contida na filosofia, né? Mas a verdade, Uhum. tipo, ciência é filosofia, mas filosofia não é ciência. Entendeu? Então, se a filosofia não é ciência, então o que que é? O que que é uma, o que que é a outra? O que que é a filosofia, no caso? É assim, isso aí a gente tem que bater um pouco na história, né, da ciência. A Uhum, ciência, como eu falei, ela era parte da filosofia, né? Ela é o conhecimento demonstrado dentro da filosofia. Aí que surge surgiu o questionamento, né? Então, se a ciência não é a mesma coisa que filosofia, então quer dizer que a filosofia trata de conhecimento não demonstrado? Trata, entendeu? Tem coisas que não tem uhum. como não é palpável, né? Tipo, estudos de sentimentos, a metafísica, toda aquela coisa que estereotipa a filosofia, né? De ser uma coisa cabeçona, uma coisa meio arco-íris e disco voador e tal. Isso é a metafísica. É um conhecimento racional, mas não é demonstrado. Tem essa diferença aí. É, então, para entender essa separação, tem que entender um pouco a história da filosofia, né? A filosofia, a da filosofia não, da, da ciência. Uhum. A ciência começou a se separar da filosofia lá no século XVI, né? Um período muito conhecido da história chamado Renascimento, certo? É o Uhum. período do... Pra quem gosta muito de jogos de luta aí, é o período aí do Soul Calibur, do Soul Edge. E aí, Então é continua. isso, foi a ciência começou a surgir ali
século XVI no Renascimento, né? Surgir não, se separar no caso da filosofia para ser um conhecimento autêntico, né? A vida, né, na Idade Média, principalmente na Alta Idade Média, né? Ela era uma vida muito sofrida, né? Tinha muita fome, eles não entendiam ainda questões de higiene, né? Então se morria muito cedo, tinha uma expectativa de vida muito baixa e tal. Aí com a baixa Idade Média, a qualidade de vida começou a melhorar, os seres humanos começaram a ficar mais confiantes, né, em si mesmo e tal, começaram a dominar um pouco a natureza, porque antigamente na Idade Média a natureza ela era um monstro, né, para os seres humanos. Inclusive eles tinham medo de andar em floresta, tudo, porque eles não sabiam o que tinha lá dentro, não sabiam como lidar também com o que tinha lá, né. Primeiro que o início da Idade Média era muito conturbado, né, teve toda aquela questão da das invasões. Isso que eu tô falando da Idade Média é da Europa Central ali, né? França, Alemanha, Suíça, a Holanda, porque a concepção da Idade Média que a gente tem é desses países, né? Da Idade Média em outras era muito diferente, né? Tinha, tinha grandes impérios lá no Oriente Médio, né? Tinha o Império Sim, sim, Mongol, né? Que sim. era bem diferente dessa visão que a gente tem de Idade Média. Mas voltando para essa visão que a gente tem de Idade Média, Idade das Trevas, né, entre aspas, é da Europa Central, né? Então, Uhum. ali na Europa Central aconteceu aquelas invasões, então teve uma mudança geográfica e de sociedade mesmo, muito rápida, muito mal planejada, entendeu? O pessoal fugiu com medo pro campo. Depois teve transformação econômica, né? O Império Árabe. Árabe não, o Império Islâmico no caso, né? Começou a surgir lá e aí o comércio ali da rota ali das Índias, que já existia, começou a mudar, porque os islâmicos, uma parte, né, deles eram inimigos dos cristãos, então tudo isso foi uma coisa assim muito que mudou muita coisa e foi um período muito difícil, né? Com muita fome, muito pessimismo, aquilo que eu falei, o pessoal tinha medo da natureza, tinha medo era muito supersticioso, né? Então, Uhum. é, eles não se sentiam confiantes nele mesmo, né? Então eles se apegaram à religião como nunca antes, né? A religião já cristã, né? Uhum. E aí teve esse downgrade por quê? Como eu falei, o conhecimento que estava nas cidades, né? Muito se perdeu nas guerras, né? Nas invasões. Naquela época não se tinha, por exemplo, essa concepção de guardar um registro histórico, né? Tinha muita guerra acabavam num extermínio intelectual, né? Eles queimavam as bibliotecas, eles, entendeu? Essas coisas assim. Uhum. Destruíam os monumentos, tudo pra diminuir a parte conquistada, né? Então rolou muito isso e tal. E também o povo foi tudo pro campo, né? Se distanciou da biblioteca, dos grandes centros de estudo. Aí o povo rolou um êxodo assim muito abrupto, sem organização, sem nada, e o povo foi começando a ficar distante desse conhecimento que era muito forte nas cidades, né? E aí, com o passar das gerações, as próximas já não sabiam mais ler, inclusive os nobres, né? Não sabiam mais ler e tal. Então o conhecimento ficou basicamente guardado onde se sabia ler, que era no monastério, né? Nos mosteiros e tal. Esse conhecimento acabou se juntando com as concepções religiosas, né? Por isso que eu digo que a filosofia não se perdeu, ela se modificou, né? E aí as filosofias de lá do Platão, Aristóteles acabaram se mesclando com a religião e criou a patrística, né? E depois a escolástica e tal. Então rolou um downgrade por isso, porque era um momento muito difícil, né? De se viver ali. Muito pessimista, muito supersticioso. Isso na Alta Idade Média, né? Que é do século V ao X. Da Baixa Idade Média já começou a mudar um pouco. Tanto é que o Renascimento ele nasce na Baixa Idade Média. Então, como eu falei, né? A Idade Média era um momento muito difícil de se viver. Quase ninguém sabia ler lá e tal. O conhecimento estava muito fechado nos monastérios. Então acabou que a filosofia se mesclou ali com um pouco da religião, né? Coisa que foi mudar na Baixa Idade Média, né? Aí tu me pergunta por que mudou, né? Ali, por exemplo, o Império
árabe não, islâmico, ele era muito desenvolvido, né? Ele já tinha hospitais, já tinha bancos, já tinha... Eles que resgataram, né, os manuscritos dos gregos lá, né? Enquanto a Europa, né, ali Roma, né, que estava concentrando, acabou perdendo na Idade Média, o Império Islâmico acabou foi resgatando, né? E eles resgataram e eles também viraram grandes filósofos, né? Estudiosos, né? Estudiosos, isso. Isso. Então tem o islâmico que, por exemplo, que calculou a distância da Terra até a Lua, entendeu? Precisamente, Uhum. Nossa, certo? impressionante isso. Sério, certo. Tinha filósofos lá que já tinham um proto-conhecimento ali de medicina, então... Aí esse contato que os europeus tiveram com os islâmicos lá na cruzada, quando eles voltaram para a Europa, eles voltaram com as boas novas, né? Então eles começaram a Hum, descobrir formas de se higienizar para evitar doenças, entendeu? Começaram a descobrir, por exemplo, técnicas agrícolas do arado, da tração. Então aí a vida foi melhorando, né? O ser humano foi recobrando a confiança em si mesmo, né? Começou a querer, já em vez de ter medo da natureza, a querer domar ela, né? O próprio fato das grandes navegações, né? O mar, desde a Grécia lá, desde a antiguidade, na verdade, era um grande monstro, né? O pessoal tinha medo do mar e tal. Porque não sabia o que tinha nele, né? Tinha várias lendas também de ter monstros, de ter abismos e tal. é, Então o fato das grandes navegações, isso é um marco. Os caras começaram a parar de ter medo da natureza e começaram a querer domar ela, entendeu? E aí que começou a nascer o Renascimento, né? E aí daí pra ciência foi um passo, né, cara?